começando o 5º episódio do Eleições 2024, hoje com o deputado federal Paulo Guedes, candidato a prefeito em Montes Claros pelo Partido dos Trabalhadores. É o deputado que tem muita força nas pernas, não só para andar, mas também para pular e fazer o movimento nos bairros. Como que está a campanha, Paulo? A campanha está muito boa, a campanha está vibrante, né? Nós estamos rodando toda Montes Claros, o povo tem abraçado a nossa campanha. Eu sou o candidato apoiado pelo presidente Lula, um presidente que fez muito pelo Brasil, especialmente por Montes Claros. Ele tem um carinho especial com essa cidade. A primeira esposa dele é montesclarense, a Maria de Lourdes, e ele tem um carinho especial. A primeira vez, quando ele foi presidente, né? Lula presidente, o Suede era vice-prefeito do Atos, nós fizemos uma revolução em Montes Claros em grandes projetos. O primeiro foi na área da habitação. Na área da habitação, nós construímos 13 mil casas. Vocês têm ideia, isso hoje dá mais de R$1 bilhão em investimentos se fosse construir 13 mil casas hoje. E é o que nós vamos fazer se eu virar prefeito. Nós vamos voltar esse programa da habitação para garantir. Nós temos 20 mil pessoas pagando aluguel em Montes Claros. Então, cuidar da habitação, realizar o sonho dessas pessoas é uma função assim, que me move nessa campanha, a campanha minha e do Suede. Da mesma forma, a questão também do restaurante popular. Foi naquela época que nós trouxemos o restaurante popular para Montes Claros. Era 1.500 refeições por dia a R$1. Há 8 anos eles fecharam o restaurante popular. Parece que quem está no governo está se lixando para os pobres, para as pessoas que vêm das comunidades rurais, para as pessoas que trabalham no comércio, que ganham pouco, mas que tinham o restaurante popular como uma possibilidade de uma alimentação de qualidade pagando menos. Nós vamos reabrir o restaurante popular com 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. E retomar um outro programa importante também da época, que nós implantamos em Montes Claros, que é o Leite pela Vida. O Leite pela Vida entregava 15 mil litros de leite diário, atendia as famílias carentes, os idosos, né? Então, um governo que tem muitos recursos em caixa. Quando eu falo de um governo, eu falo do governo municipal, mas falo também do governo do estado, que era parceiro do programa, e do governo federal na época. Então eles cortaram esse programa. O Lula está voltando ao programa Leite pela Vida e nós vamos também colocar de volta esse programa Leite pela Vida para ajudar na nutrição das nossas crianças e melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres. Naquela época também, Marcos, você se lembra, nós trouxemos o primeiro SAMU para Minas Gerais, foi o de Montes Claros. Implantamos o primeiro SAMU aqui. Quando eu era secretário de Estado, em 2018, nós também trouxemos uma obra, um avanço importante, que foi reforçar o SAMU. Trouxemos um helicóptero novo para o SAMU de Montes Claros. E um outro dado muito importante da parceria do Lula, e quando a gente tem a força política de estar no governo, você se lembra muito bem, em 2016, 2015, 2016, 2017, Montes Claros viveu o maior racionamento de água da história. Tinha bairros que ficavam 5 dias sem água chegar. Eu era secretário de Estado naquela época, deputado estadual, e eu era secretário da SEDNOR, a Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Atuei diretamente junto ao governador, liberamos 135 milhões de reais naquela época, que deve dar mais de 200 hoje, se atualizar, e fizemos a adutora do Pacuí. Essa adutora garantiu o abastecimento de água e o fim do sofrimento do racionamento em Montes Claros. Eu até vi aí que o candidato oficial foi lá fazer uma filmagem na adutora. Acho que está faltando obra para eles mostrarem, porque essa obra não tem nada a ver com a administração de Montes Claros. Ela foi 100% tocada pelo governo do estado, sob o meu comando como secretário de Estado na época. Paulo, e aí nós temos uma pauta extensa. Vamos falar de um tema muito importante, que é a geração de emprego e renda para os jovens, principalmente aqueles em vulnerabilidade. No seu plano de governo, você pontua muito bem essa questão. Gostaria que você contasse para a gente o que você realmente vai fazer a partir do dia 1º de janeiro para que o jovem pobre da periferia tenha o seu emprego garantido. Primeiro, nós vamos ter na prefeitura, né, um espaço para vencer a burocracia. Os empresários de Montes Claros estão muito chateados com a administração.
entendeu? A administração que é comandada pelo candidato a vice, que é o Otávio, todo mundo sabe como ele conduz o processo, essa relação com o empresariado em Montes Claros. Burocracia, cobrança, exploração, no sentido de dificultar as coisas, né? Ou seja, a prefeitura tem atrasado esse processo de desenvolvimento. Nós vamos ter um setor na prefeitura para desburocratizar e atrair as empresas. E nós vamos fazer uma outra negociação com as empresas. Que toda empresa nova que chegar em Montes Claros reserve 20% das vagas para esses jovens que estão sonhando com o primeiro emprego. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, ou seja, garantir o primeiro emprego para esse jovem, dando preferência a esses que estão nos programas sociais, famílias que estão no Bolsa Família, que têm dificuldades e que sonham com oportunidade na vida. Paulo, e a saúde também é um problema que a gente tem aí a nível nacional, um debate muito grande. E aqui em Montes Claros não é diferente. As pessoas elas querem escutar dos candidatos à prefeitura o que eles farão a partir de 1º de janeiro para humanizar a saúde. No seu plano de governo, você fala muito em humanizar a saúde em Montes Claros. Como funcionaria isso na prática, Paulo? Primeiro, já dá uma notícia boa aqui. Nós vamos trazer, dia 19, em Montes Claros, a ministra Nízia, a ministra da Saúde. O ano passado, no início do ano passado, quando os hospitais estavam numa situação muito difícil, eu fui à ministra Nízia, inclusive levei o Maurício da Santa Casa, que hoje é candidato a prefeito, né? E nós conseguimos liberar 67 milhões de reais de recursos que o governo Bolsonaro deveria ter passado para Montes Claros. Nós conseguimos liberar esses recursos esse ano, repetimos de novo essa mesma quantidade de recursos extras para os hospitais de Montes Claros. Ou seja, mesmo com todos esses recursos que nós já colocamos em Montes Claros, além das nossas emendas individuais, as pessoas ainda reclamam. Ou seja, falta organizar o sistema de saúde de Montes Claros, falta humanizar esse sistema. As pessoas reclamam que falta pediatra, ou seja, nós temos nas unidades de saúde de Montes Claros, uma cidade de quase 500 mil habitantes, apenas 21 pediatras para atender toda a população. Isso é muito pouco, Maico. Então nós vamos contratar mais pediatras para as unidades de saúde, nós vamos resolver definitivamente essa briga dos leitos, né? Os leitos que abrem num dia, fecha no outro, né? Os leitos que... Você viu que nós perdemos crianças aí esse ano, né? Por falta de leitos, né? Nessa infraestrutura. Depois reabriram os leitos, fizeram uma negociação com o hospital, com o HC, com a Santa Casa, depois fecharam os leitos, depois abriram de novo, ou seja, assim, não tem uma política de segurança para essa questão. Então nós vamos, se eu for prefeito de Montes Claros, nós vamos também ter uma relação regional com as cidades polo. Não é necessário uma pessoa que quebra um braço em Manga ou em Rio Pardo de Minas ter que vir a Montes Claros. Nós temos que ter uma política regional. O prefeito de Montes Claros precisa ser um líder regional. Ele precisa dialogar com os outros prefeitos. Se a gente conseguir resolver esses pequenos problemas que poderiam ser resolvidos lá na cidade de Janaúba, de Januária, de Manga, de Salinas, a gente não superlotava também os hospitais de Montes Claros. Eu acho que falta diálogo e juntos nós vamos trabalhar. Se eu for prefeito de Montes Claros, eu vou atuar como um grande prefeito, um grande líder que conversa com todo mundo para a gente resolver essas questões do atendimento. Se você for na Sala Vermelha da Santa Casa ou de qualquer hospital de Montes Claros, você acha que está numa guerra lá no Oriente Médio. As pessoas jogadas no chão, as pessoas em macas, porque não tem leito suficiente, ou seja, acumula tudo aqui e a gente precisa fazer uma política regional. E Montes Claros tem que ser a mola propulsora de reunir todos esses prefeitos, essas lideranças, os secretários de saúde e fazer uma política em conjunto. E a ministra Nízia e o presidente Lula vai me ajudar a colocar os recursos necessários para a gente vencer essa fila de espera. Aqui em Montes Claros, as pessoas ficam 3 anos para fazer uma pequena cirurgia, um exame, né? Tem gente que na rua me para com os exames. Paulo, tem 3 anos que eu estou tentando fazer esse exame. Os exames complexos 3, 4 anos que as pessoas esperam. Uma tomografia, uma ressonância. Então, isso nós não podemos admitir numa cidade
que recentemente eu vi uma manchete no jornal que tem 400 milhões em conta, né, as pessoas têm que ficar 3 anos numa fila de espera para fazer uma pequena cirurgia. Falta gestão. Nesse caso não está faltando dinheiro não, está faltando gestão. Nós vamos fazer gestão e ainda arrumar mais recursos para resolver essa fila, todo esse atraso que tivemos nesses últimos 8 anos. No seu plano de governo você fala de educação de qualidade inclusiva. E aí desperta a curiosidade de todos os profissionais de educação e também dos pais das crianças aqui de Montes Claros. O que você pretende fazer, Paulo, a partir do dia 1º de janeiro, com o prefeito de Montes Claros, para a área da educação? Primeiro, rodando todos os bairros de Montes Claros, a reclamação é generalizada. As mães, as pessoas arrumam emprego, mas não podem trabalhar porque não têm aonde deixar as crianças. Pra você ter uma ideia, nos conjuntos habitacionais de Montes Claros, do Minha Casa Minha Vida, que nós fizemos há 10 anos atrás, até agora ainda não tem creche. Alguns começaram a fazer a creche agora em véspera de eleição. Ou seja, 10 anos depois que as pessoas estão morando naquele bairro, ainda não tem a escola. As pessoas têm que entrar num ônibus para ir estudar em outro bairro. Ainda não tem a creche e alguns não têm o posto de saúde. Nós vamos cuidar de fazer creches em todos os bairros periféricos para ajudar essas mães a sonhar também com a possibilidade de um emprego. Porque um local onde ela possa deixar as crianças com segurança e, né, sonhar com a oportunidade de trabalho, que nós vamos trabalhar muito para gerar emprego. Outra coisa, nós vamos também, em Montes Claros, trazer de volta o cursinho pré-vestibular, para que essas crianças, os jovens que estão saindo do 2º grau tenham condição de fazer o curso pré-vestibular gratuito para sonhar com as universidades, para sonhar com o curso superior. Vamos reforçar, porque nós fizemos também, no primeiro governo do presidente Lula, quando o Suede era o nosso vice-prefeito, nós trouxemos para Montes Claros o Instituto Federal. Hoje, mais de 4.000 jovens estão sendo qualificados em Montes Claros através do Instituto Federal. Nós vamos reforçar iniciativas como essa no ensino, né, para que a gente possa ter mais espaço, mais vagas nos institutos federais e também incentivar, reabrir, aqui do lado, no Alto São João, nós tínhamos a escola técnica que foi fechada pelo governo do estado, pelo governo municipal. Nós vamos reabrir para dar oportunidade e qualificar nossa juventude para o mercado de trabalho, principalmente aqueles que mais precisam. Como você pretende, Paulo? Mais uma coisa, só ainda na educação. Nós vamos também pagar o piso dos professores dentro das 25 horas, que é a grande reivindicação dos professores de Montes Claros. Nós sabemos que há uma briga muito grande de todos os profissionais da educação com a atual administração, né, que implantou, ou seja, não paga o piso. Os profissionais têm que trabalhar 40 horas e não ganham o piso pelas 40 horas. A lista de reivindicação da educação é muito grande, né? Mas o candidato a vice do Guilherme tem sido aí, né, uma pessoa que atua, né, diretamente, parece que é inimigo da educação. O Otávio não gosta de professor, a gente já notou isso, e como ele realmente tem um poder muito grande sobre o Guilherme, é ele que manda, né, a gente tem visto que as pautas da educação e da classe dos professores não andam nessa atual gestão. Mas vai andar comigo, porque nós vamos cuidar muito bem. Eu sou professor e eu sei da importância do professor para a formação dos nossos filhos. Infraestrutura urbana e rural. O que você tem para falar sobre como vai conciliar o trabalho, cuidar das estradas rurais, mas também fazer Montes Claros se tornar uma cidade mais sustentável? Primeiro, o seguinte, Montes Claros precisa urgentemente melhorar a coleta de lixo, né? Não é só ter um aterro sanitário, não é só ter... Ou seja, quando chove em Montes Claros, nos bairros, eu estou rodando os bairros, eu estou vendo assim as pessoas reclamando. Quando tem uma chuva grossa aqui, uma chuva mais, né, com um volume maior de água, ela leva carro, derruba casa, a água invade a casa das pessoas. Aqui não tem uma política de saneamento. E para fazer isso, nós vamos precisar de parceria. Não é só com recurso da Prefeitura de Montes Claros. Aí nós vamos usar da força que nós temos com o presidente Lula para fazer essas grandes obras de intervenção urbana. Para
resolver, por exemplo, né, a questão do Sintra. Eu cito o córrego do Sintra, mas nós temos questões como o Sintra em vários pontos de Montes Claros. Eu fui agora, semana passada, lá no Alto da Boa Vista. Lá tem um esgoto a céu aberto. Tem uma senhorinha lá que chama Laura, que ela mesma fez um muro de proteção, porque quando chove a água invade a casa dela. Então são histórias e muitas histórias como essa que a gente precisa ter um prefeito que tem coragem de gastar, de inverter as prioridades e investir em saneamento. Investir em saneamento é investir em saúde pública. Basta você ir nas periferias de Montes Claros. O esgoto está correndo a céu aberto. Não tem coleta de lixo nas periferias. Entendeu? Tem muito entulho nos 4 cantos da cidade. Nós vamos também voltar um programa que na época do Suede tinha em Montes Claros, chamava Casco. Eram as caçambas que você colocava em pontos definidos da cidade, onde os carroceiros iam lá, colocavam o lixo, onde os catadores iam lá e recolhiam aquilo que poderia ser reciclado. Então tudo isso nós vamos trabalhar para voltar. Experiências boas, a gente tem que dar continuidade. Infelizmente, essa experiência foi cortada em Montes Claros. Existe uma guerra do Otávio com os carroceiros. Nós queremos conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas, né, para que todo mundo possa, né, ganhar o seu pão do dia a dia, ajudando a cidade a desenvolver. Então nós vamos ter uma política muito voltada para essa questão, né, das pessoas que fazem reciclagem, incentivar essas pessoas, trabalhar nesse contexto e trazer recursos federais. A minha relação com o presidente Lula vai ser fundamental para a gente fazer essas grandes obras. Como já fizemos muitas em Montes Claros. Já fizemos muitas obras grandes em Montes Claros em parceria, né, com o governo Lula, em parceria com o governo do Estado, quando eu era secretário. Quando eu fui secretário de Estado, eu ajudei no processo de concessão, de renovação da concessão da Copasa. Inclusive a Copasa está devendo, muita coisa precisa ser feita ainda. Nós fizemos a adutora do Pacuí, já ficou no contrato, que era para fazer o restante da obra, ela fez, levou até o Rio São Francisco, mas ainda está devendo muito na questão do saneamento básico em Montes Claros. Como prefeito, eu vou cobrar item por item desse acordo de renovação. Mais do que isso, a gente precisa, dentro desse contexto das grandes obras, ter essa força política para trazer esses recursos. Dialogar. Eu te falo aqui, Maico, e desafio a qualquer um mostrar uma placa, ou seja, a atual gestão em Montes Claros, né, comandada pelo Otávio e pelo Guilherme, eles não têm preocupado em trazer recursos novos para Montes Claros. Nós não temos uma placa de grandes obras federais aqui, de obras do governo do Estado. Ou seja, está governando apenas com os recursos da prefeitura. Você já pensou um prefeito que, além dos recursos da prefeitura, possa ter um bom diálogo com o governo do Estado e um bom diálogo com o governo federal, nós vamos poder resolver as grandes obras. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Nós temos a linha férrea que corta Montes Claros. Essa é uma obra que muita gente já falou em outras candidaturas. Eu já vi, isso é uma discussão de mais de 30 anos. Retirar os trilhos e transformar isso numa grande avenida em Montes Claros. Para fazer isso só com recursos da prefeitura, hoje é quase impossível. Mas se nós tivermos um prefeito que tenha esse alinhamento com o governo federal, primeiro, que precisa da parceria do governo federal, porque a linha férrea é ligada ao governo federal, né? Segundo, precisamos de dinheiro, e não é pouco dinheiro. Para pensar numa obra dessa, tem que pensar em algo, eu não estou chutando, mas é uma obra de mais de 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Você precisa de ter uma parceria forte com o governo federal para trazer esses recursos através do PAC, e aí sim fazer uma grande obra de mobilidade urbana, melhorando, né, todo o trânsito, desafogando o trânsito de Montes Claros. Montes Claros não foi planejada, né? Chega nos horários de pico, é um problema imenso essa questão do trânsito. Eu não sei se você vai me perguntar sobre o trânsito, eu já estou falando aqui. Paulo, transição ecológica é outro ponto central do seu plano de governo. Como que funcionaria isso? Cuidar dos espaços públicos em primeiro lugar. Maico, eu faço aqui um desafio. Aliás, eu faço aqui um convite a todas as pessoas.
Vá na praça do seu bairro. Não precisa rodar muito, não. Basta ir na pracinha do seu bairro. As praças de Montes Claros estão abandonadas. Abandonadas. Com lixo, né? Deixou o gramado todo morrer em todas as praças. Não tem um sistema de irrigação que molhe as plantas. Ou seja, as praças de Montes Claros estão abandonadas. Os parques também. Sem falar que nós temos muitos espaços na periferia que poderiam ser transformados em parques. Nós vamos fazer isso. Nós vamos também cobrar parcerias dessas grandes empresas que estão instalando, ou que já instalaram em Montes Claros, para também dar a sua contrapartida no sentido, né? Nós já fizemos isso no passado, né? Quando o Paulinho Ribeiro era secretário de Meio Ambiente, ele fez um belíssimo trabalho de conversar com as empresas. Inclusive, os poucos parques que tem em Montes Claros, foi nessa parceria que o Paulinho procurou, né, essas empresas e, em parceria, fizeram os parques que temos hoje em Montes Claros e melhoramos os que já tinham. Então, eu acho que aquilo que está dando certo, nós temos que incentivar para melhorar. Agora, depois que nós perdemos o Paulinho, essa área foi totalmente abandonada em Montes Claros. As nossas praças e os nossos parques estão deixando a desejar. Nós vamos cuidar disso. Da mesma forma, nós vamos ampliar a nossa parceria com a agricultura familiar, entendeu? Você ter as pessoas produzindo com qualidade, preservando suas nascentes, preservando as suas áreas, ou seja, cuidando da água, produzindo água. Como prefeito de Montes Claros, nós vamos pegar experiências importantes, como já tem hoje o projeto de barraginhas feito pela Codevasf. Eu mesmo coloquei muitos recursos nesse programa e vamos trazer mais recursos federais para a gente fazer um grande programa de revitalização das nossas nascentes, essa parceria de cuidar, né? Cuidar dos parques, cuidar das nossas reservas. Nós temos muitas áreas em Montes Claros que podem ser preservadas e cuidadas. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente corre o risco, né? Estamos sofrendo isso agora, né? Um calor horroroso, o clima aqui hoje não está fácil, a região inteira está há 7 meses praticamente sem chover, então a gente sente na pele o que é a falta do cuidado com o meio ambiente. Como prefeito, nós vamos ter uma preocupação especial com isso. Segurança pública cidadã. Aí um dos pontos também que eu achei bem interessante no seu plano de governo. Como que funcionaria aí esse planejamento seu de segurança pública cidadã? A segurança pública cidadã, primeiro, ao invés de repressão, proteção e diálogo. A nossa linha com relação à segurança vai ser isso. Ou seja, não aquela preocupação só de reprimir, só de bater, só de prender, só de multar. Nós vamos acabar com essa indústria da multa. A MC Trans, no meu governo, vai ser para ajudar a fazer o trânsito fluir. Não para apenas ficar com um bloquinho de notinha, punindo as pessoas, multando em todo canto, entendeu? As pessoas às vezes param ali. Montes Claros já tem uma dificuldade, né, de mobilidade urbana muito grande. Então, nós vamos trabalhar essa questão da segurança. Segurança e trânsito andam junto também, porque se você tem ali toda a estrutura de segurança voltada apenas para o trânsito, ou seja, nós temos uma empresa pública, entendeu? Que é a MC Trans, que hoje, ao invés de organizar o trânsito de Montes Claros, ela está focada na multa. Ela segue rigorosamente as ordens do Otávio para multar, arrecadar. Só se fala nisso. Então, nós vamos ter a MC Trans preocupada em fazer grandes projetos, né, em todas as avenidas, né, nós pegar as principais avenidas, fazer corredores de ônibus, para desafogar o trânsito. Nós vamos criar linhas, né, nos horários de picos, com percurso menor, né, porque o centro da cidade ali é muito difícil. Então, ao invés de ter a MC Trans só multando no centro da cidade, nós vamos colocar isso para orientar, cuidar das pessoas, né? Da mesma forma, a nossa relação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, no sentido de ter uma parceria, né, na segurança pública, nesse sentido de cuidar mais e reprimir menos. E para a área de assistência social, Paulo, existem muitos projetos? Essa é a área que nós
mais gostamos e onde aí todas as oportunidades por onde o PT governa, a gente tem uma atenção especial com a assistência social. Já fizemos isso, né, e funcionou de forma muito bem, falei aqui no início, quando a gente tinha um Leite pela Vida, com restaurante popular, com os programas sociais. Nós vamos pegar os programas sociais do governo federal e vamos ampliá-los com programas sociais da prefeitura, cuidando das pessoas. Vamos reativar o Leite pela Vida. Vamos comprar dos agricultores. Da mesma forma, a merenda escolar também. Tem uma reclamação muito grande da merenda escolar. Então, a educação e a assistência social andam juntos nesse sentido. Então, nós vamos trabalhar para trazer de volta o Leite pela Vida em parceria com o governo federal, a prefeitura dando a sua parcela de contribuição. Vamos reabrir o restaurante popular com 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. Vamos incentivar uma parceria importantíssima que tem em Montes Claros hoje, as cozinhas solidárias. Né? Ontem mesmo eu tomei café na cozinha solidária no Maracanã, almocei numa cozinha solidária lá no Village, e as pessoas, a própria sociedade, se organizando, doando. Ali um faz o café da manhã, outro faz o almoço, para atender as pessoas que estão nas ruas. Nós temos em Montes Claros 1.500 pessoas vivendo nas ruas. 1.500 pessoas sem direito, né? Sem direito a comer direito, sem direito a tomar banho, Marco. Você já imaginou você viver, você não tem um banheiro, você não tem um chuveiro, você dormir no relento, na época do frio, agora na época do calor, esse calor horroroso durante o dia. Então nós temos que acolher essas pessoas. E dentro da área da assistência social nós vamos ter grandes parcerias, inclusive com as entidades que já prestam esse belíssimo trabalho, das cozinhas solidárias, da APAI, dos vicentinos, que cuidam dos nossos idosos. Pra você ter ideia, eu visitei o Asilo de São Vicente esses dias, eles estavam sem dinheiro para pagar o 13º, fazendo vaquinha e rifa. A prefeitura não ajuda com 1 centavo. O que é que custava a prefeitura ceder servidores para essas entidades, ajudar essas entidades? Aí o Otávio não deixa. Não, para cuidar de pobre, não. Então nós vamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa cuidar das pessoas. No meu governo, a assistência social terá um capítulo especial. Nós vamos cuidar daquelas pessoas que mais precisam, reativando esses programas, cuidando das pessoas e mudando a vida das pessoas para melhor. Paulo, apesar de estar já grisalho, você é jovem, gosta de dançar, a gente acompanha nas suas redes sociais, você esteve na Festa de Agosto, você dançou, você tem uma animação, um pique de garoto mesmo. Então, vem aí a curiosidade nossa. A partir de 1º de janeiro, o que nós teremos na cultura, no esporte, no lazer de nossa cidade? Primeiro, um prefeito vibrante, que ama a cultura. A cultura no nosso governo não vai se resumir apenas à exposição agropecuária, que tem um dia, que é o aniversário da cidade, para o povo, ou apenas as festas de agosto. Nós vamos fazer a cultura fluir nos bairros, nas comunidades rurais, nas festas culturais. Nós vamos envolver a nossa juventude em vários eventos, vamos ter vários calendários culturais. Vamos construir em Montes Claros o nosso tão sonhado teatro. Uma cidade de 500 mil habitantes não tem um teatro. Vamos também preocupar em ter um grande espaço para eventos, um espaço público. Toda cidade tem um local, um espaço público para fazer seus eventos. O aniversário da cidade, por exemplo, as festas tradicionais, pode ser num grande espaço, com grandes shows nacionais. Aqui é só uma vez no ano que a pessoa pode ir num show de graça. E tem que ser dentro do parque de exposição. Ou seja, aqui para você ter uma festa do calendário, você paga para entrar lá. 10 dias, só tem um dia de graça, que é o dia que a prefeitura abre os portões. Nós queremos comemorar o aniversário de Montes Claros, né, de uma forma mais vibrante. Montes Claros merece ter 2, 3, 4 dias de festa, trazer grandes artistas, incentivar os artistas locais, né, dar oportunidade para os artistas da terra, né, se apresentarem,
fazer shows em vários bairros. Por que não? Por que tem que ser só um dia? Né? Só um dia. Ou seja, gastar o dinheiro público para ajudar uma festa privada só um dia. Tem que ser vários dias. Então, é uma coisa que nós vamos trabalhar para mudar. Paulo, outro dia eu fui atacado, tenho sido ainda nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, lá de Capitão Enéas. Eu estive no município, nós temos um quadro chamado Raio-X Político. Nós fazemos a análise de alguns cenários políticos da região. E lá em Capitão Enéas, eu estive lá, e na estrada da produção, um horror, muita poeira, as pessoas que querem passar e ir de Montes Claros para Capitão Enéas, passando pela estrada da produção, elas sofrem muito. E na divisa ali, na estrada da produção, entre Capitão Enéas e Montes Claros, é um caos tremendo. Aí eu conversando com as pessoas, isso aqui nunca foi feito, né? Não depende também só do prefeito aqui fazer a parte dele, porque tem a parte também que pertence a Montes Claros. Será que não seria possível conversar, o prefeito de Capitão Enéas, conversar com o prefeito de Montes Claros, resolver o problema dessa estrada? Com certeza, e ela corta um grande caminho, né? Já passei nessa estrada várias vezes, precisa fazer umas pontes, ela liga a estrada da produção a Capitão Enéas, são 8 quilômetros, né? Ou seja, você cortaria o caminho de quem vem de Janaúba para chegar em Montes Claros, sem ter que passar pela 251. Ou seja, uma obra que não é tão cara, que poderia... Está faltando aí o diálogo. É o que eu falei lá atrás na saúde. Se eu for prefeito de Montes Claros, se a população me der essa oportunidade de ser prefeito de Montes Claros, eu vou agir como um prefeito articulador, um prefeito que vai liderar a região, né, somando, né, com todos os vizinhos. Você citou Capitão Enéas, mas nós temos algo semelhante em Claro dos Poções, Coração de Jesus, São João da Lagoa. Nós temos vários municípios que limitam com Montes Claros, que poderia ter parcerias, né, nas estradas, nas pontes, na ligação, melhorando a escoação dos produtos que se produzem nos municípios do entorno, tanto para as pessoas que vêm aqui comprar, aquecer o mercado de Montes Claros, gerar oportunidade aqui, como também a oportunidade deles trazerem seus produtos para venderem aqui. Muito bom. Paulo Guedes, deputado federal, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, vereador, candidato a prefeito de Montes Claros. Se você pudesse agora falar ao mesmo momento para cada cidadão montesclarense, qual seria a sua mensagem? A minha mensagem é que Montes Claros pode ter certeza de uma coisa. Vocês vão eleger um prefeito que tem um coração muito grande. Um prefeito que já viveu todas as dificuldades na vida. Que nasceu no município mais pobre de Minas Gerais, que é São João das Missões. Que foi criado numa região que não tinha escola. Por isso eu só fui alfabetizado aos 11 anos de idade. Que nasceu vendo a mãe pegar água na cabeça a 600 metros lá de casa porque não tinha água tratada. Que ajudava todos os dias seu pai na lida da roça para poder ter o direito de alimentar. Quem passou por isso, pelas dificuldades que eu passei, quem foi matriculado pela primeira vez aos 11 anos de idade, foi quando eu tive a oportunidade de ser alfabetizado. Quem teve os dentes da frente estragados e sofreu bullying na escola, sabe, quando tem oportunidade, essa pessoa não pode errar. A primeira oportunidade que eu tive foi quando a população de Manga, ainda estudante, me elegeu vereador com 190 votos. Hoje eu sou o deputado federal mais votado da história do norte de Minas. Em 2014, eu fui o deputado estadual mais votado da história de todo o estado de Minas Gerais. Em todas as oportunidades que eu tive na vida, como diretor do DENORCS aqui em Montes Claros, no primeiro governo Lula, como secretário de Estado, eu fiz muito pela minha região. Cisternas, nós fizemos 130 mil cisternas, mais de 4 mil sistemas de abastecimento de água em toda a região. Eu sei fazer, como fiz a doutora do Pacuí, quando Montes Claros agonizava pela falta de água. Vocês vão ter um prefeito amplo, aberto, humano, que vai conversar com as pessoas. Não vai dar pito em ninguém, vai tratar as pessoas com trato, receber as lideranças, receber as demandas e juntos, né, construir grandes soluções. Dialogar com o governo do Estado, dialogar com o governo federal, trazer grandes recursos para continuar fazendo as grandes obras, fazer
obras estruturantes, mas sem esquecer das pessoas, sem esquecer da saúde, da educação de qualidade, da cultura, do esporte, mais espaço e lazer para a nossa juventude. Esse será o prefeito Paulo Guedes, o prefeito que vai olhar nos olhos de cada um com a mesma atenção. O prefeito não vai, aquele prefeito que vai conversar com o empresário e com o morador da periferia com o mesmo respeito, com a mesma tranquilidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, deputado. Eu sei que não é fácil parar a campanha para poder fazer esse bate-papo, mas eu acho muito importante, os nossos internautas vão ficar felizes de conhecer as suas propostas. Sucesso! Eu que agradeço, Marco. Um abraço a todos.